Tomás de Aquino. Suma Teológica. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Prefácio. Tomás de Aquino nasceu em 1225 e morreu em 1274. Foi um frade católico da Ordem dos Pregadores, e hoje em dia é um dos principais doutores da Igreja. Em sua época havia uma disputa intelectual entre os adeptos da filosofia e os teólogos cristãos. Os adeptos da filosofia defendiam a filosofia grega pagã para explicar o mundo, enquanto os teólogos cristãos tentavam explicar o mundo a partir das Escrituras. Assim, Aquino dedicou sua vida ao estudo da filosofia e do cristianismo, proporcionando a convergência e a harmonização entre as duas. Suas principais influências foram Agostinho, Aristóteles e Platão. Devido ao seu trabalho e influência, o cristianismo ganhou um grande campo e autoridade no ramo da filosofia. Assim, ele é considerado o pai da escola tomística, produzindo alguns dos maiores tesouros para a Igreja Católica e para a cristandade como um todo. Introdução à obra. A Suma Teológica é uma extensa obra dividida em 3 partes, cada parte abordando um conjunto temático. Assim, no conjunto temático, são apresentadas uma série de questionamentos tanto de ordem filosófica, como de ordem teológica, e então as respostas são fornecidas pelo autor, que traz a filosofia e a teologia como respostas aos próprios questionamentos, operando de forma harmônica e única. Ao todo, são levantados cerca de mais de 500 questionamentos, com suas respectivas soluções analíticas e as respostas do autor. Não é necessário uma leitura integral da obra para se entender o seu conteúdo, pois cada parte é dividida em um número de questões, que se apresentam como se fossem capítulos. Assim, no capítulo sobre a origem do mal, por exemplo, se encontra já a sua argumentação e a sua solução, sem que tenha que existir necessariamente algum subsídio nos capítulos anteriores. Por isso o índice da obra é muito útil para consulta. Como se trata de uma obra grande, ela será postada gradualmente e periodicamente no canal, de modo que o ouvinte possa acompanhar no seu dia a dia, como que por conta-gotas, a infusão desse xarope eclesiástico, ou então, consultar qual capítulo referente à sua dúvida. Sumário. O sumário é composto por 3 partes principais. A primeira parte é chamada de prima pars, que se consiste em perguntas sobre a metodologia e aspectos teológicos sobre a natureza de Deus, dos anjos, do governo divino e do homem. A segunda parte trata-se dos questionamentos em relação à vida mortal e é por si mesma dividida em 2, chamadas de prima secundae e segunda secundae. A terceira parte, chamada de tertia pars, trata de Cristo e dos seus sacramentos. No entanto, Aquino não conseguiu concluir os sacramentos. A obra foi então completa por seus colaboradores. É por esse motivo que a terceira parte pode ser dividida em uma parte escrita por Aquino, chamada de tertia pars, e uma outra, escrita por seus colaboradores, chamada de suplemento, visando concluir a proposição inicial da terceira parte. Devido ao suplemento não ter sido de fato escrito por Aquino, ele não será abordado nessa série de audiolivros. O restante desse vídeo contém as informações em relação ao sumário, isto é, quais são as perguntas e como localizá-las para consulta na Suma Teológica. Caso o ouvinte não queira saber sobre o sumário, recomenda-se pular para o próximo vídeo. Assim, no restante desse vídeo, apresenta-se o sumário. Primeira parte, ou prima pars. Questão 1. A natureza e a extensão da doutrina sagrada. Questão 2. A existência de Deus. Questão 3. Da simplicidade de Deus. Questão 4. A perfeição de Deus. Questão 5. A bondade em geral. Questão 6. A bondade de Deus. Questão 7. A infinidade de Deus. Questão 8. A existência de Deus nas coisas. Questão 9. A imutabilidade de Deus. Questão 10. A eternidade de Deus. Questão 11. A unidade de Deus. Questão 12. Como Deus é conhecido por nós. Questão 13. Os nomes de Deus. Questão 14. O conhecimento de Deus. Questão 15. As ideias. Questão 16. A verdade. Questão 17. A falsidade. Questão 18. A vida de Deus. Questão 19. A vontade de Deus.
Questão 20. O amor de Deus. Questão 21. A justiça e a misericórdia de Deus. Questão 22. A providência de Deus. Questão 23. A predestinação. Questão 24. O livro da vida. Questão 25. O poder de Deus. Questão 26. A beatitude divina. Questão 27. A processão das pessoas divinas. Questão 28. As revelações divinas. Questão 29. As pessoas divinas. Questão 30. A pluralidade das pessoas em Deus. Questão 31. O que pertence à unidade ou pluralidade de Deus. Questão 32. O conhecimento das pessoas divinas. Questão 33. Da pessoa do Pai. Questão 34. Da pessoa do Filho. Questão 35. Da imagem. Questão 36. Da pessoa do Espírito Santo. Questão 37. Do nome do Espírito Santo, amor. Questão 38. Do nome do Espírito Santo, como um presente. Questão 39. Das pessoas em relação com a essência. Questão 40. Das pessoas como comparadas a relações ou propriedades. Questão 41. Das pessoas em referência aos atos nocionais. Questão 42. Da igualdade e similaridade entre as pessoas divinas. Questão 43. A missão das divinas pessoas. Questão 44. A processão das criaturas de Deus, e a primeira causa de todas as coisas. Questão 45. O modo de emanação das coisas do primeiro princípio. Questão 46. Do início da duração das criaturas. Questão 47. A distinção de coisas em geral. Questão 48. A distinção de coisas em particular. Questão 49. A causa do mal. Questão 50. A substância dos anjos considerados absolutos. Questão 51. Dos anjos em comparação com os corpos. Questão 52. Dos anjos em relação ao lugar. Questão 53. Do movimento local dos anjos. Questão 54. Do conhecimento dos anjos. Questão 55. Do meio de conhecimento angelical. Questão 56. Do conhecimento dos anjos sobre as coisas imateriais. Questão 57. Do conhecimento dos anjos sobre as coisas materiais. Questão 58. Do modo do conhecimento angelical. Questão 59. A vontade dos anjos. Questão 60. Do amor ou direção dos anjos. Questão 61. Da produção de anjos na ordem natural. Questão 62. Da perfeição dos anjos na ordem da graça e da glória. Questão 63. A malícia dos anjos em relação ao pecado. Questão 64. A punição dos demônios. Questão 65. O trabalho da criação em criaturas corpóreas. Questão 66. Na ordem da criação para a distinção. Questão 67. No trabalho de distinção em si mesmo. Questão 68. No trabalho do segundo dia. Questão 69. No trabalho do terceiro dia. Questão 70. Do trabalho de adorno no quarto dia. Questão 71. No trabalho no quinto dia. Questão 72. No trabalho no sexto dia. Questão 73. Sobre as coisas que pertencem ao sétimo dia. Questão 74. Sobre os 7 dias e suas semelhanças. Questão 75. Sobre o homem que é composto de substância espiritual e corpórea e sobre o que pertence à essência da alma. Questão 76. Da união do corpo e da alma. Questão 77. Das coisas que pertencem aos poderes da alma em geral. Questão 78. Os poderes específicos da alma. Questão 79. Os poderes do intelecto. Questão 80. Dos poderes do apetite. Questão 81. Do poder da sensualidade. Questão 82. Da vontade. Questão 83. Do livre-arbítrio. Questão 84. Por meio do que a alma, unida ao corpo, intelige as coisas corpóreas. Questão 85. Do modo e ordem de entendimento. Questão 86. O que nosso intelecto sabe sobre coisas materiais. Questão 87. Como a alma intelectual se conhece a si mesma e aquilo que nela existe. Questão 88. Como a alma humana sabe o que está acima de si mesma. Questão 89. Do conhecimento da alma separada. Questão 90. A primeira produção da alma do homem. Questão 91. A produção do primeiro corpo humano. Questão 92. A produção da mulher. Questão 93. O fim ou prazo de produção do homem. Questão 94.
Do estado e condição do primeiro homem com respeito ao seu intelecto. Questão 95. Das coisas relativas à vontade, nome, graça e justiça do primeiro homem. Questão 96. Da maestria pertencendo ao homem em estado de inocência. Questão 97. Da preservação do indivíduo no estado primitivo. Questão 98. Da preservação das espécies. Questão 99. Da condição dos filhos quanto ao corpo. Questão 100. Da condição dos filhos quanto à justiça. Questão 101. Da condição dos filhos quanto ao conhecimento. Questão 102. Sobre a moradia do homem, que é um paraíso. Questão 103. Do governo das coisas em geral. Questão 104. Os efeitos especiais do governo divino. Questão 105. Da mudança das criaturas por Deus. Questão 106. Como uma criatura move outra. Questão 107. O discurso dos anjos. Questão 108. Dos graus angélicos de hierarquia e ordem. Questão 109. A ordem dos anjos ruins. Questão 110. Como os anjos operam nos corpos. Questão 111. A ação dos anjos no homem. Questão 112. A missão dos anjos. Questão 113. Da tutoria dos bons anjos. Questão 114. Do assalto dos demônios. Questão 115. Da ação da criatura corpórea. Questão 116. Sobre o destino. Questão 117. Das coisas relativas à ação do homem. Questão 118. Da geração da alma humana. Questão 119. Da propagação do homem quanto ao corpo. Primeira parte da segunda parte, ou prima secundária. Questão 1. A finalidade do homem. Questão 2. As coisas que a felicidade do homem se consiste. Questão 3. O que é felicidade? Questão 4. Das coisas necessárias para a felicidade. Questão 5. Da obtenção da felicidade. Questão 6. Do voluntário e o involuntário. Questão 7. Das circunstâncias dos atos humanos. Questão 8. Da vontade em relação ao que vai ser. Questão 9. Daquele que move a vontade. Questão 10. De qual maneira a vontade é movida. Questão 11. Do desfrute, que é um ato de vontade. Questão 12. Da intenção. Questão 13. Da escolha, que é um ato da vontade com relação aos meios. Questão 14. Do conselho, que precede a escolha. Questão 15. Do consentimento, que é um ato da vontade em relação aos meios. Questão 16. Do uso, que é um ato da vontade em relação aos meios. Questão 17. Dos atos, comandados pela vontade. Questão 18. Do bem e do mal, em atos humanos em geral. Questão 19. Da bondade e da malícia do ato interior da vontade. Questão 20. Da bondade e da malícia do ato interior da vontade em assuntos humanos externos. Questão 21. Das consequências das ações humanas por razão de sua bondade e malícia. Questão 22. Sobre as paixões da alma. Questão 23. Como as paixões se diferenciam uma da outra. Questão 24. Sobre o bem e o mal nas paixões da alma. Questão 25. Da ordem das paixões para uma outra. Questão 26. Das paixões da alma em particular, e primeiramente, do amor. Questão 27. A causa do amor. Questão 28. Os efeitos do amor. Questão 29. Do ódio. Questão 30. Da concupiscência. Questão 31. Do prazer considerado em si. Questão 32. Da causa do prazer. Questão 33. Dos efeitos do prazer. Questão 34. Dos bens e malícia dos prazeres. Questão 35. Da dor e tristeza em si mesmas. Questão 36. Das causas da dor e da tristeza. Questão 37. Os efeitos da dor e da tristeza. Questão 38. Dos remédios para a dor e tristeza. Questão 39. A bondade e malícia da dor e da tristeza. Questão 40. Das paixões irascíveis, primeiras da esperança e do desespero. Questão 41. Do medo em si mesmo. Questão 42. Do medo como objeto. Questão 43. Da causa do medo. Questão 44. Os efeitos do medo. Questão 45. Da ousadia. Questão 46. Da raiva em si mesma. Questão 47. A causa que provoca a raiva e os remédios para a raiva. Questão 48. Dos efeitos da raiva. Questão 49. Dos hábitos em geral e a sua formação. Questão 50. Dos hábitos como objeto. Questão 51.
Das causas e formação dos hábitos. Questão 52. Do aumento dos hábitos. Questão 53. Como hábitos são corrompidos ou diminuídos. Questão 54. Da distinção dos hábitos. Questão 55. Das virtudes quanto à sua essência. Questão 56. Sobre a virtude. Questão 57. Das virtudes intelectuais. Questão 58. A diferença entre a moral e as virtudes intelectuais. Questão 59. Da virtude moral em relação às paixões. Questão 60. Como as virtudes morais se diferenciam uma da outra. Questão 61. Das virtudes cardeais. Questão 62. Das virtudes teológicas. Questão 63. Das causas das virtudes. Questão 64. Do meio termo das virtudes. Questão 65. Da conexão das virtudes. Questão 66. Da igualdade das virtudes. Questão 67. Da duração das virtudes após essa vida. Questão 68. Dos presentes. Questão 69. Das beatitudes. Questão 70. Dos frutos do Espírito Santo. Questão 71. Do vício e do pecado considerados por si mesmos. Questão 72. Da distinção dos pecados. Questão 73. Da comparação de um pecado com outro. Questão 74. Do pecado como objeto. Questão 75. Das causas do pecado em geral. Questão 76. Das causas do pecado em especial. Questão 77. Da causa do pecado sobre o apetite sensível. Questão 78. Da causa do pecado, que é a malícia. Questão 79. Das causas externas do pecado. Questão 80. Da causa do pecado sobre o diabo. Questão 81. Da causa do pecado sobre a parte do homem. Questão 82. Do pecado original quanto à sua essência. Questão 83. Do pecado original como objeto. Questão 84. Da causa do pecado a respeito de um pecado ser a causa de outro. Questão 85. Dos efeitos do pecado e da corrupção da boa natureza. Questão 86. Da mancha do pecado. Questão 87. Da dívida e da punição. Questão 88. Dos pecados veniais e mortais. Questão 89. Do pecado venial em si mesmo. Questão 90. Da essência da lei. Questão 91. Dos vários tipos de lei. Questão 92. Dos efeitos da lei. Questão 93. Da lei eterna. Questão 94. Da lei natural. Questão 95. Da lei humana. Questão 96. Do poder da lei humana. Questão 97. Da mudança das leis. Questão 98. Da antiga lei. Questão 99. Dos preceitos da antiga lei. Questão 100. Dos preceitos morais da antiga lei. Questão 101. Dos preceitos cerimoniais. Questão 102. As causas dos preceitos cerimoniais. Questão 103. Da duração dos preceitos cerimoniais. Questão 104. Dos preceitos judiciais. Questão 105. Da razão para os preceitos judiciais. Questão 106. Da lei do Evangelho, chamada de nova lei. Questão 107. A comparação da antiga lei com a nova lei. Questão 108. Das coisas contidas na nova lei. Questão 109. Da necessidade da graça. Questão 110. Da graça de Deus como quanto à sua essência. Questão 111. Da divisão da graça. Questão 112. Da causa da graça. Questão 113. Dos efeitos da graça. Questão 114. Do mérito. Segunda parte da segunda parte, ou segunda secundária. Questão 1. Da fé como objeto. Questão 2. Do ato de fé. Questão 3. Do ato externo da fé. Questão 4. Da própria virtude da fé. Questão 5. Daqueles que têm fé. Questão 6. Da causa da fé. Questão 7. Dos efeitos da fé. Questão 8. Do presente do intelecto. Questão 9. Do presente da ciência. Questão 10. Da incredulidade em geral. Questão 11. Da heresia. Questão 12. Da apostásia. Questão 13. Ao pecado da blasfêmia, no geral. Questão 14. Da blasfêmia contra o Espírito Santo. Questão 15. Dos vícios opostos ao conhecimento e compreensão. Questão 16. Dos preceitos da fé, ciência e intelecto. Questão 17. Da esperança considerada em si mesma. Questão 18.
Sobre a esperança como objeto. Questão 19. Do presente do temor. Questão 20. Sobre o desespero. Questão 21. Sobre a presunção. Questão 22. Dos preceitos relacionados com a esperança e o medo. Questão 23. Da caridade considerada em si mesma. Questão 24. Sobre a caridade. Questão 25. Da caridade como objeto. Questão 26. Da ordem da caridade. Questão 27. Do princípio do ato de caridade, que é amar. Questão 28. Da alegria. Questão 29. Da paz. Questão 30. Da misericórdia. Questão 31. Da beneficência. Questão 32. Da esmola. Questão 33. Da correção fraterna. Questão 34. Do ódio. Questão 35. Da preguiça. Questão 36. Da inveja. Questão 37. Da discórdia, a opositora da paz. Questão 38. Da contenção. Questão 39. Do cisma. Questão 40. Da guerra. Questão 41. Da luta. Questão 42. Da sedição. Questão 43. Do escândalo. Questão 44. Dos preceitos da caridade. Questão 45. Do presente da sabedoria. Questão 46. Da tolice, a opositora da sabedoria. Questão 47. Da prudência, considerada em si mesma. Questão 48. As partes da prudência. Questão 49. Das partes singulares como integrantes da prudência. Questão 50. As partes subjetivas da prudência. Questão 51. Das virtudes que são conectadas com a prudência. Questão 52. Do presente do conselho. Questão 53. Da imprudência. Questão 54. Da negligência. Questão 55. Dos vícios, opostos à prudência, mas que têm similaridade. Questão 56. Dos preceitos relacionados à prudência. Questão 57. Do direito. Questão 58. Da justiça. Questão 59. Da injustiça. Questão 60. Do julgamento. Questão 61. Das partes da justiça. Questão 62. Da restituição. Questão 63. Do respeito às pessoas. Questão 64. Sobre o assassinato. Questão 65. De outras injúrias cometidas às pessoas. Questão 66. Do furto e do roubo. Questão 67. Da injustiça de um juiz em um julgamento. Questão 68. Das acusações injustas. Questão 69. Dos pecados cometidos contra a justiça por parte do réu. Questão 70. Da injustiça a respeito da pessoa da testemunha. Questão 71. Da injustiça no julgamento por parte do conselho. Questão 72. Sobre a injúria. Questão 73. Da detração. Questão 74. Dos sussurros. Questão 75. Da zombaria. Questão 76. Sobre as maldições. Questão 77. Da trapaça na compra e na venda. Questão 78. Do pecado de usura. Questão 79. Das partes quase integrantes da justiça. Questão 80. Das partes potenciais da justiça. Questão 81. Da religião. Questão 82. Da devoção. Questão 83. Da oração. Questão 84. Da adoração. Questão 85. Do sacrifício. Questão 86. Das oblações e dos primeiros frutos. Questão 87. Dos dízimos. Questão 88. Dos votos. Questão 89. Sobre o juramento. Questão 90. Da invocação do nome divino. Questão 91. Da invocação laudatória do nome de Deus. Questão 92. Da superstição. Questão 93. Da superstição consistente em prestar culto indevido ao verdadeiro Deus. Questão 94. Da idolatria. Questão 95. Da superstição em adivinhações. Questão 96. Da superstição em observâncias. Questão 97. Da tentação de Deus. Questão 98. Do perjúrio. Questão 99. Do sacrilégio. Questão 100. Da simonia. Questão 101. Da piedade. Questão 102. Da observância considerada em si mesmo e de suas partes. Questão 103. Sobre a dúlia. Questão 104. Da obediência. Questão 105. Da desobediência. Questão 106.
Do agradecimento e gratidão. Questão 107. Da ingratidão. Questão 108. Da vingança. Questão 109. Da verdade. Questão 110. Da mentira. Questão 111. Da dissimulação e da hipocrisia. Questão 112. Da vanglória. Questão 113. Da ironia. Questão 114. Da amizade chamada de afabilidade. Questão 115. Da adulação. Questão 116. Do litígio. Questão 117. Da liberdade. Questão 118. Da avareza. Questão 119. Da prodigalidade. Questão 120. Da epiqueia. Questão 121. Da piedade. Questão 122. Dos preceitos da justiça. Questão 123. Da fortitude. Questão 124. Do martírio. Questão 125. Do medo. Questão 126. Sobre o que não tem medo. Questão 127. Da ousadia. Questão 128. Das partes da fortitude. Questão 129. Da magnanimidade. Questão 130. Da presunção. Questão 131. Da ambição. Questão 132. Da vanglória. Questão 133. Da pusilanimidade. Questão 134. Da magnificência. Questão 135. Da parcimonia. Questão 136. Da paciência. Questão 137. Da perseverança. Questão 138. Dos vícios opostos à perseverança. Questão 139. Do presente da fortaleza. Questão 140. Dos preceitos relacionados à coragem. Questão 141. Da temperância. Questão 142. Dos vícios opostos à temperança. Questão 143. Das partes da temperança em geral. Questão 144. Da vergonha. Questão 145. Da honestidade. Questão 146. Da abstinência. Questão 147. Do jejum. Questão 148. Da glutonária. Questão 149. Da sobriedade. Questão 150. Da embriaguez. Questão 151. Da castidade. Questão 152. Da virgindade. Questão 153. Da luxúria. Questão 154. Das partes da luxúria. Questão 155. Da continência. Questão 156. Da incontinência. Questão 157. Da clemência e da mansidão. Questão 158. Da raiva. Questão 159. Da crueldade. Questão 160. Da modéstia. Questão 161. Da humildade. Questão 162. Do orgulho. Questão 163. Do pecado do primeiro homem. Questão 164. Da punição do pecado do primeiro homem. Questão 165. Da tentação dos nossos primeiros ancestrais. Questão 166. Do estudo. Questão 167. Da curiosidade. Questão 168. Da modéstia enquanto consistente aos movimentos exteriores do corpo. Questão 169. Da modéstia enquanto reguladora do ornato exterior. Questão 170. Dos preceitos da temperança. Questão 171. Da profecia. Questão 172. Da causa da profecia. Questão 173. Da maneira que o conhecimento profético é transmitido. Questão 174. Da divisão de profecia. Questão 175. Do arrebatamento. Questão 176. Da graça das línguas. Questão 177. Da graça gratuita que se consiste de palavras. Questão 178. Da graça dos milagres. Questão 179. Da divisão entre vida ativa e contemplativa. Questão 180. Da vida contemplativa. Questão 181. Da vida ativa. Questão 182. Da comparação entre a vida ativa e a contemplativa. Questão 183. Dos vários deveres do homem. Questão 184. Do estado de perfeição em geral. Questão 185. Das coisas relativas ao estado episcopal. Questão 186. Das coisas às quais o estado religioso corretamente consiste. Questão 187. Das coisas que são competentes aos religiosos. Questão 188. Dos diferentes tipos de vida religiosa. Questão 189. Da entrada na vida religiosa.
Terceira parte, ou tertia pars. Questão 1. Da conveniência da encarnação. Questão 2. Do modo de união que a palavra encarnou. Questão 3. Do modo de união relativo assumido à pessoa. Questão 4. Do modo da união em parte da natureza humana. Questão 5. Das partes humanas que a natureza assumiu. Questão 6. Da ordem da assunção. Questão 7. Da graça de Cristo como um homem particular. Questão 8. Da graça de Cristo e como ele é o cabeça da igreja. Questão 9. Do conhecimento de Cristo em geral. Questão 10. Do belo conhecimento da alma de Cristo. Questão 11. Da ciência inata ou infundida na alma de Cristo. Questão 12. Da ciência adquirida pela alma de Cristo. Questão 13. Do poder da alma de Cristo. Questão 14. Dos defeitos do corpo assumido por Cristo. Questão 15. Dos defeitos da alma assumida por Cristo. Questão 16. Das coisas aplicáveis em se tornar e ser Cristo. Questão 17. Da unidade de Cristo em ser. Questão 18. Da unidade e vontade de Cristo. Questão 19. Da operação da unidade de Cristo. Questão 20. Da sujeição de Cristo ao Pai. Questão 21. Da oração de Cristo. Questão 22. Do sacerdócio de Cristo. Questão 23. Da adoção adequada de Cristo. Questão 24. Da predestinação de Cristo. Questão 25. Da adoração de Cristo. Questão 26. Sobre Cristo, o chamado mediador entre o homem e Deus. Questão 27. Da santificação da Virgem abençoada. Questão 28. A virgindade da Mãe de Deus. Questão 29. Das noivas da Mãe de Deus. Questão 30. Da anunciação à Virgem abençoada. Questão 31. Da perfeição da criança concebida. Questão 32. Do princípio ativo na concepção de Cristo. Questão 33. Do modo e ordem da concepção de Cristo. Questão 34. Da perfeição da criança concebida. Questão 35. Da natividade de Cristo. Questão 36. Da manifestação do nascimento de Cristo. Questão 37. Da circuncisão de Cristo. Questão 38. Do batismo de João. Questão 39. Do batismo de Cristo. Questão 40. Da maneira de Cristo viver a vida. Questão 41. Da tentação de Cristo. Questão 42. Da doutrina de Cristo. Questão 43. Dos milagres trabalhados por Cristo, em geral. Questão 44. Dos milagres de Cristo. Questão 45. Da transfiguração de Cristo. Questão 46. Da paixão de Cristo. Questão 47. Da causa eficiente da paixão de Cristo. Questão 48. Da eficiência da paixão de Cristo. Questão 49. Dos efeitos da paixão de Cristo. Questão 50. Da morte de Cristo. Questão 51. Do sepultamento de Cristo. Questão 52. Da descida de Cristo ao inferno. Questão 53. Da ressurreição de Cristo. Questão 54. Da qualidade de Cristo ressurreto. Questão 55. Da manifestação da ressurreição. Questão 56. Da causa da ressurreição de Cristo. Questão 57. Da ascensão de Cristo. Questão 58. Sobre Cristo assentado à direita do Pai. Questão 59. Do poder judiciário de Cristo. Questão 60. O que é sacramento? Questão 61. Sobre a necessidade dos sacramentos. Questão 62. Do efeito principal dos sacramentos, que é a graça. Questão 63. Dos outros efeitos dos sacramentos, que é o caráter. Questão 64. A causa dos sacramentos. Questão 65. O número dos sacramentos. Questão 66. O sacramento do batismo. Questão 67. Dos ministros por quem o sacramento do batismo é administrado. Questão 68. Daqueles que recebem o batismo. Questão 69. Dos efeitos do batismo. Questão 70. Da circuncisão. Questão 71. Das preparações que acompanham o batismo. Questão 72. Do sacramento da confirmação. Questão 73. Do sacramento da Eucaristia. Questão 74. Da matéria do sacramento da Eucaristia. Questão 75. Da mudança do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. Questão 76. Da maneira em que Cristo está no sacramento. Questão 77.
Dos acidentes que permanecem nesse sacramento. Questão 78. Da forma deste sacramento. Questão 79. Dos efeitos deste sacramento. Questão 80. Do uso ou recebimento desse sacramento. Questão 81. De como Cristo instituiu esse sacramento. Questão 82. Do ministério desse sacramento. Questão 83. Do rito deste sacramento. Questão 84. Do sacramento da penitência. Questão 85. Da penitência como virtude. Questão 86. Dos efeitos da penitência, que fornece perdão ao pecado mortal. Questão 87. Da remissão dos pecados veniais. Questão 88. Do retorno dos pecados que foram removidos. Questão 89. Da recuperação da virtude por meio da penitência. Questão 90. Das partes da penitência no geral.